Seja bem-vindo a mais um episódio do Smarts Entrevista. Você que nos acompanha no Smarts Play, a nossa plataforma exclusiva de vídeos sobre o mercado imobiliário, onde debatemos diversos temas e trazemos uma série de convidados do mais alto quilate para comentar os assuntos que são importantes, relevantes para o desenvolvimento imobiliário aqui no Brasil. Hoje eu estou com o Gabriel Gianni, que é vice-presidente comercial da Capitalis. Gianni, muito obrigado por aceitar o convite, por se predispor a compartilhar sua experiência com a nossa audiência. Eu gostaria, antes da gente começar o nosso bate-papo, que você se apresentasse, falasse um pouco da sua carreira, da sua história na Capitalis e do seu envolvimento com o mercado imobiliário, por favor. Obrigado, Henrique, obrigado a Smartus pelo convite. Eu trabalho no mercado financeiro, já estou no mercado financeiro há 11 anos, nos últimos 5 anos especificamente no mercado de estruturação de crédito, no mercado agro e principalmente no mercado imobiliário. Na Capitalis eu estou acho que 1 ano e meio na área de real estate, como VP comercial, e enfim, agradeço demais o convite. Vamos ver se a gente pode trazer alguma coisa a mais de conhecimento e um pouco de visão do mercado da Capitalis atualmente. Com certeza, certamente. Nós sabemos que a Capitalis atende a diversos tipos de mercado dentro do setor imobiliário. Um desses mercados é o de loteamentos e é uma característica desse setor o financiamento próprio para o cliente final. Cada vez mais isso vem acontecendo. Inclusive, algumas incorporadoras têm utilizado o mesmo método de vendas. Eu gostaria de saber, Gabriel, quais os motivos dessa prática ter se tornado tão comum nesse setor de loteamentos, considerando principalmente o cenário de crédito imobiliário para a pessoa física que a gente tem atualmente aqui no Brasil. Isso acabou sendo uma coisa natural, sabe, Henrique? Porque o mercado de loteamento é um setor que, desde o início, nunca foi atendido, por exemplo, pelos grandes bancos através do SFH, da SBPE. Então, ele acabou tendo que, entre aspas, se virar comercialmente. Então, o que ele acabou fazendo foi trazer para o mercado esse modelo de comercialização em tabelas longas, que é a forma que ele acabou entendendo que ele teria o maior sucesso comercial nos lançamentos de loteamento, em projetos de urbanização, e também tem algumas características do setor. Em comparação à incorporação, por exemplo, o mercado de loteamentos é um mercado que, querendo ou não, traz uma insegurança jurídica maior em questão, enfim, a parte ambiental, etc., do que projetos de incorporação. De forma geral, óbvio, tem exceções, mas de forma geral, é um mercado menos profissionalizado do que o mercado de incorporação. Então, são normalmente loteadoras menores, regionais. Então, enfim, elas acabam tendo um processo de profissionalização um pouco menor. As informações que essas loteadoras possuem dos seus clientes, dos sacados, em comparação ao mercado de incorporação, também é bem aquém. Então, quando uma pessoa vai adquirir um lote, a quantidade de informações que ela passa para a loteadora, para adquirir aquele lote, é significativamente menor do que no processo de aquisição de uma casa ou de um apartamento. Inclusive porque a venda da incorporação normalmente é feita, boa parte dela é feita através de financiamento bancário. Então, naturalmente, já é uma venda mais qualificada do ponto de vista de crédito, o que não acontece tanto na parte de loteamento. Então, juntando todos esses fatores, a gente tem uma característica nos loteamentos, na parte de vendas, no modelo de venda, que é esse financiamento próprio ao cliente final. Na incorporação, a gente vê alguns casos acontecendo isso, principalmente aqueles casos onde a incorporadora fez o lançamento do empreendimento, alguns clientes, por algum motivo, de repente, em algum momento da economia um pouco mais complicado, ou em relação ao score de crédito do cliente mesmo, não conseguiu ter acesso ao financiamento bancário. Então, a incorporadora, para não perder aquela venda, ela acaba financiando o cliente. Mas é a minoria dos casos, a grande maioria através do repasse bancário. Legal. Digamos que o loteador, ou mesmo uma incorporadora, queira utilizar um financiamento que não é o financiamento próprio para o cliente final, queira acessar
por exemplo, o mercado de capitais ou mesmo o mercado de crédito mais tradicional. Hoje, que opções o empreendedor tem para utilizar esses recebíveis, essa carteira que ele possui de venda, em busca de liquidez? Então, atualmente, esse loteador, esse empreendedor, ele não tem tantas alternativas assim como seria interessante ele ter para atender ele em relação a essa carteira de recebíveis. Eu posso citar a 3 aqui, mas eu acho que não vão sair muito dessas opções. A primeira e a mais difícil, no meu ponto de vista, a gente chama de true sale, que é a venda definitiva para uma hipotecária, por exemplo. Por que ela é difícil? Porque os pré-requisitos para ele conseguir ter esse crédito aprovado para venda final, que a gente chama, sem obrigação do cedente, sem obrigação do loteador, são pré-requisitos, como eu acabei de citar, um pouco acima do que ele está acostumado a trabalhar. Algumas loteadoras bem específicas já estão conseguindo atingir esse nível, mas a gente sabe que é bem difícil. Então, ele tem que ter um crédito ali que ele fez análise na época da venda daquele lote, do lançamento do empreendimento, por exemplo. Ele tem que ter a escritura já em nome do cliente com cláusula de alienação fiduciária. Enfim, tem algumas características, o empreendimento entregue, tem algumas características que ele tem que cumprir para ter esse crédito eleito pela instituição financeira, pela hipotecária, para adquirir esse crédito de forma definitiva, que são um pouco complexos e mais difíceis do que o loteador está acostumado a trabalhar. A segunda opção é a securitização, que acho que nesse caso é a mais popular. O problema da securitização é que ela carrega com ela alguns custos inerentes à operação que, de repente, pode inviabilizar algumas operações menores e não tão estruturadas do que outras. Então, por exemplo, a gente tem mais ou menos um número que a gente costuma acompanhar bastante aqui na Capitalis. Uma operação em torno de uns 10 milhões de reais para baixo, quando você embute nela os custos da securitização, que precisam existir, porque, querendo ou não, é uma operação que ela tem que ser robusta do ponto de vista de garantia e estrutura, porque ela vai ser distribuída no mercado para N investidores, pessoa física, normalmente tomarem. Então, enfim, ela tem que carregar realmente toda essa estrutura mais robusta e de garantia com ela. Só que isso tem custo. E esse custo acaba caindo em cima do custo final da operação para o cedente, para o loteador. Então, ela é interessante, óbvio, ela tem uma importância enorme no mercado, mas ela acaba sendo inviável em alguns casos menores ou que a carteira tem alguma falta ali, alguma informação, alguma estrutura jurídica que no CRI não comporta. E, por último, é a cessão de carteira, que é o produto que a gente tem trabalhado na Capitalis. Ela tem essas vantagens em relação à securitização, porque é uma operação mais simples, atende muito bem essas situações onde o cliente tem uma carteira de recebíveis e deseja ceder essa carteira com a obrigação dele no mercado, adiantar esses recebíveis, falando de forma mais simples. E a gente tem tido bastante sucesso na experiência com essas operações. Bacana, já vou pedir para você falar um pouco mais sobre a cessão dos recebíveis, essa solução que a Capitalis oferece. Só para deixar claro para quem está nos assistindo, essas alternativas que o Gabriel pontuou, elas estão mais para o mercado de loteamentos. A gente sabe que o mercado de incorporação residencial, ele tem ali um plano empresário que não é o adequado, principalmente em termos de prazo, mas aqui eu gostaria que o Gabriel se aprofundasse um pouco mais na questão da cessão dos recebíveis para os loteamentos, que, como a gente começou falando aqui na entrevista, tem utilizado o financiamento próprio para o cliente final, o que acaba não sendo, muitas vezes, o mais adequado ou viável, principalmente em períodos como o que a gente está vivendo. Então, Gabriel, para a nossa audiência, gostaria que você explicasse mais aprofundadamente o que é essa solução de cessão dos recebíveis, como funciona essa operação e quais vantagens ela oferece para o loteador em relação aos outros tipos de financiamento. Essa operação de cessão, ela foi pensada pela Capitalis, para a gente foi uma coisa até natural, porque tomando como base os veículos de crédito que a gente possui, que eu acabei até passando por essa parte, mas basicamente a Capitalis
se propõe a aproximar os investidores e os tomadores de crédito com o uso máximo de tecnologia possível, do começo ao fim. A gente até se considera uma plataforma de crédito, uma plataforma digital de crédito, utilizando toda a tecnologia possível e sempre pensando nas soluções mais inteligentes para o mercado. Então, acabou nascendo disso esse produto de cessão de carteira. O que a gente pensou foi o seguinte: qual que é a estrutura mais simples e menos complexa possível, que a gente consegue internalizar boa parte dos custos de uma operação de cessão de recebíveis, onde eu consigo levar para o mercado um produto, esse produto mais desembaraçado, simples e barato estruturalmente possível, para servir como alternativa principalmente para essas operações que são um pouco mais, que não são tão estruturadas do ponto de vista jurídico e também, na maioria dos casos, não possuem um fluxo muito grande de recebíveis. A gente atende muito bem essas operações maiores, tanto que a gente hoje em dia tem parceiros, a gente pode falar de AAA do mercado imobiliário aí nesse produto de cessão, mas eu acho que a grande vantagem dela em comparação a outras opções é principalmente nas operações, como eu citei, de 15, 10 milhões para baixo. Por quê? É uma operação que a gente internaliza a grande parte dos custos, tanto da montagem quanto do andamento da operação. Isso é uma coisa muito importante que pouca gente presta atenção. É o seguinte: quando você faz uma proposta de uma securitização, você tem os custos da estrutura da montagem, da securitização, e aqueles custos que acompanham o CRI ao longo de toda a vida dele. E não são poucos os custos. Por isso que eu falei que operações menores sentem muito essa diferença. No nosso caso, basicamente todas as linhas de custos de uma securitização, no andamento dela, no mês a mês até o final dessa operação, são praticamente custos que a gente internaliza na Capitalis. Então, a gente tem basicamente um custo de acompanhamento de uma carteira por uma empresa certificadora, uma linha de custo, vamos falar assim. E na montagem da operação, eu não tenho a dificuldade de precisar de análise de rating, agente custodiante, fiduciário, alguns custos relativos à distribuição do papel, porque, de novo, eu não preciso distribuir, a gente tem os nossos veículos para tomar esse contrato de cessão. Então, facilita muito, deixa a minha estrutura muito mais barata e mais simples. A gente vê isso muito claramente quando a gente tem, por exemplo, uma securitização que tem um custo, uma taxa de rentabilidade para o investidor final de 11%, por exemplo, ao ano mais indexador, e a hora que você entra a fundo nos cálculos dos custos que estão envolvidos naquela operação, isso facilmente salta para 13% ao ano. É aquela diferença que a gente costuma ver de taxa nominal e taxa efetiva. A gente no mercado financeiro costuma falar muito de taxa win, mas é um termo muito usado por nós. Mas para o público geral, uma forma simples de entender é a taxa nominal, a taxa efetiva. A taxa efetiva é contando com o custo a taxa de desconto daquela carteira, que é o valor que vai ser de rentabilidade que o investidor está tomando aquele papel, mais os custos que envolvem, tanto de montagem quanto de acompanhamento da carteira. Na nossa operação, como os custos são muito reduzidos, o custo que a gente faz a proposta para os clientes de desconto da carteira é muito próximo mesmo da taxa efetiva final da operação. Então, isso nos dá um sucesso muito grande, por exemplo, nas propostas de carteiras menores. Então, a gente tem muita facilidade de fazer essas operações menores, e numa operação um pouco mais robusta, estruturada, ficaria mais caro. A gente consegue liberar as operações mais rápido. Então, o nosso prazo médio aí de desembolso de operação, a gente está falando de 45, 55 dias, então também tem essa vantagem, que é o prazo de liberação da operação. E, obviamente, a gente tem essa facilidade de pegar, de fazer propostas em carteiras que não tem toda aquela estrutura jurídica que, de repente, ele precisaria para um CRI. Então, não precisa estar em SPE, de repente, o empreendimento. Ele pode ter só o contrato, o compromisso de compra e venda com os clientes, não precisa ter desmembrado matrícula, emitido certidão, etc. Então, isso tem nos ajudado a fazer operação praticamente no Brasil inteiro, em várias carteiras com características diferentes,
carteira Price, carteira Sacoc, a gente tem feito propostas por carteira Sacoc. É óbvio, depois a gente consegue equilibrar bem isso na nossa precificação, na nossa análise de risco, mas a gente tem conseguido fazer propostas e fazer operações com carteiras que não são, de repente, tão óbvias para serem emitidas, distribuídas através de um CRI no mercado para investidores pessoa física que tem talvez um pouco mais de dificuldade de entender essas características do mercado imobiliário, principalmente loteamento. Bacana. Agora, com todas essas facilidades que vocês conseguem oferecer, com a questão do custo, trazendo um pouco mais para baixo em relação à securitização, como você pontuou, e principalmente com a defasagem das linhas tradicionais de financiamento, que são mais conhecidas dos empreendedores no Brasil, com tudo isso em jogo, como você tem sentido a demanda por essas linhas, por esse produto que a Capitalis oferece nos últimos meses e podemos colocar aí até nos últimos 2 anos? Essa demanda ela tem crescido muito para a gente. Ano após ano, a gente faz cada vez mais operações de adiantamento de recebíveis através desse produto de cessão de carteira. Falando um pouco do momento atual que a gente tem vivido, eu acho que o mercado de capitais vai ter, com certeza, cada vez um papel maior no financiamento imobiliário. A gente já tem visto isso, a gente acompanha emissões de securitização, PL de FDICs imobiliários, e a gente tem visto um aumento, uma curva ascendente ano após ano. Isso é fruto de diversos fatores, mas principalmente, na minha concepção, do amadurecimento do mercado em relação a financiamento do mercado imobiliário de forma geral, e essa queda de juros. Essa queda de juros realmente para a gente está sendo um marco, porque se você pensar alguns 2, 3 anos atrás, os investidores, principalmente pessoa física, não tinham um incentivo tão grande para sair ali da poupança, de um CDB, algum título emitido por banco, para se arriscar um pouco mais no mercado imobiliário, para entender um pouco mais quais são os riscos inerentes a um crédito privado. Isso já não existe mais, ele precisa se mexer se ele quiser ter alguma rentabilidade razoavelmente acima da Selic, da CDI. Então, acho que essa queda da taxa Selic, vamos dizer assim, é o fator principal desse aumento da procura dos investidores pelo mercado de capitais, pelo mercado de crédito privado. Por outro lado, eu acho que o lado agora dos empreendedores, dos loteadores, está começando a acontecer esse amadurecimento maior deles por parte, principalmente, de informações, que é uma coisa carente do que o mercado de capitais sempre teve, principalmente no setor de loteamentos. Eles estão entendendo essa demanda, essa necessidade, e que isso impacta diretamente depois na proposta pela carteira dele. Então, isso, na minha opinião, está acontecendo concomitantemente. E, por último, eu acho que os custos tendem a cair. Então, a gente, até por conta da pandemia, eu acho, a gente viu uma aceleração, por exemplo, da digitalização das garantias imobiliárias, a parte de alienação fiduciária. Eu acho que isso é um movimento que não tem volta, ele tende a se intensificar, e isso vai ser muito importante, porque daí a gente entra numa parte dos custos das operações, que a partir do momento que você diminui razoavelmente esses custos, a operação como um todo fica mais barata para o cedente, fica mais interessante para o investidor. E eu acho que, para completar, eu acho que o mercado financeiro, bancário, ele tem, obviamente, uma participação que a gente não pode negar em toda a história do mercado imobiliário brasileiro, através da SBPE, do SFH, enfim, toda a capilaridade que os bancos têm. Eles fizeram um trabalho primordial. Mas o mercado de capitais tem uma qualidade, uma característica que o mercado de bancos não conseguiu acompanhar, e é difícil para ele pelo modelo de negócio dele, que é achar soluções personalizadas para as dores do setor. Então, cada operação tem o seu momento, cada operação tem sua característica, e querendo ou não, o mercado imobiliário, até pelo
modelo de negócio dele, ele tem que fazer uma coisa padronizada, do norte a sul do país, independente se o cliente é pequeno, se o cliente é grande, se ele está no começo da obra ou se ele está precisando desligar um valor depois de recebível. Enfim, ele não tem a capacidade, pelo tamanho deles, de oferecer uma solução personalizada como o mercado de capitais consegue. Então, eu acho que essa característica do mercado de capitais vai começar a fazer uma grande diferença agora, com toda essa maturidade que o mercado está ganhando dos dois lados, e a gente está apostando muito nisso. Maravilha. Eu vou fazer uma provocação agora, com base nisso que você comentou em relação à Selic na mínima histórica, o que torna o crédito imobiliário mais barato, em relação às informações que têm chegado cada vez mais para os empreendedores, para os loteadores, e também, na outra ponta, para os pequenos investidores que antes só vislumbravam possibilidades de economia com a renda fixa, com a poupança, quando as taxas de juros estavam elevadas. Com o surgimento das fintechs, como você mesmo pontuou agora na sua parte final da sua fala, que conseguem moldar novos produtos mais adequados à necessidade de quem toma o crédito, com gestoras, com os fundos ganhando mais espaço. A minha provocação é a seguinte: o que falta para o mercado de capitais realmente ser protagonista no financiamento imobiliário? Eu entendo e concordo que ele ganhou um espaço relevante, que ele tem crescido bastante nos últimos anos, mas o que falta para ele ser protagonista? Ou isso é um caminho natural de crescimento que ele está trilhando adequadamente? Eu acho que eu vou mais na segunda opção. Eu acho que é um caminho natural, como eu falei. Eu acho que é uma coisa irreversível o que está acontecendo no Brasil, e isso, na minha opinião, está sendo potencializado, alavancado por essa queda muito, muito rápida da taxa de juros, enfim, por conta da questão da pandemia, da questão econômica, mas que, querendo ou não, vai impactar em vários setores, e principalmente no setor imobiliário. Eu acho que, colocando em partes essa questão, dando aprofundando um pouco mais o que eu falei na resposta anterior. Eu acho que a parte da taxa de juros baixa é importantíssima e corresponde à principal variável em relação a essa nova demanda do mercado imobiliário frente ao mercado de capitais. A parte de spread, que a gente chama, que é principalmente onde está a análise de risco ali, a relação risco-retorno, quanto mais rápido essas informações passadas pelos cedentes, pelos loteadores, tiver chegando com maior qualidade, mais rápido esse spread vai cair. Então, mais fácil a gente vai enxergar o risco daquela operação, daquela carteira, inadimplência que ela pode trazer, behavior, que a gente chama na carteira, comportamento daqueles sacados, e mais facilmente esse spread vai cair, mais facilmente os investidores vão aceitar esse spread menor, porque eles estão mais seguros dessas operações frente às informações que são apresentadas a eles. E os custos, eu acho que o principal custo, como eu falei, eu acho que nesse momento é o custo principalmente de registro de garantias, a questão jurídica das operações, que estão sendo rapidamente digitalizados, e o mercado como um todo já enxergou que isso é um limitante e que é razoável que essa parte, esse setor de registro de garantias acompanhe o amadurecimento do mercado e também se modernize, facilitando o acesso ao crédito no mercado de capitais aos loteadores, aos incorporadores, e aos empreendedores de forma geral, e uma forma que todo mundo sai ganhando nesse cenário. Maravilha. Gabriel, qual que são as expectativas da Capitalis enquanto empresa e suas enquanto pessoa, enquanto profissional do mercado financeiro, agora mais focado no mercado imobiliário, né, desde que você entrou na Capitalis? Quais são as perspectivas para o setor imobiliário, para o mercado de loteamentos especificamente, que foi o nosso foco aqui no bate-papo, para os próximos meses, considerando esse cenário de pandemia, de um temor bastante grande inicialmente, com um aumento de inadimplência, depois uma estabilização, agora já parecendo que o mercado imobiliário conseguiu ter uma retomada até surpreendente. O que vocês vislumbram aí para os próximos meses, para 2021? Tá, legal. Eu acho que a gente está muito otimista.
Acho que você, no final da sua pergunta, você deu o parâmetro até que eu ia comentar. No começo da pandemia, a gente realmente acompanha muitas carteiras que a gente tem dentro dos nossos veículos de crédito, nossos fundos, e a gente viu o aumento de inadimplência, que era uma coisa óbvia que ia acontecer, mas ao mesmo tempo a gente viu muita renegociação, até mais do que a gente imaginava. Então, a gente entendeu que as pessoas querem pagar, apesar de elas terem ficado em algum momento inadimplentes, elas estão dispostas a renegociar, elas não querem deixar uma situação ficar, enfim, de uma forma mais grave. Elas têm todo interesse em continuar com aquele imóvel que ela adquiriu, construir casa, etc. Então, ela está se movendo e buscando o loteador, o dono do empreendimento, para buscar renegociação, etc. A gente ficou até surpreendido positivamente com isso ao longo dos últimos meses. Aconteceu uma coisa que a gente não esperava, aumentou a quantidade de vendas de vários empreendimentos que a gente tem na nossa carteira. Então, a gente viu uma busca muito grande, principalmente na parte de loteamentos, que a gente não esperava. Isso deu um ânimo a mais até para a gente. A gente acha que, inclusive, essa questão acaba sendo uma questão que a gente também enxerga como irreversível. Cada vez mais as pessoas vão buscar áreas próprias, um pouco mais de espaço para conviverem. Essa questão da pandemia, acho que acelerou também esse processo. Já existia a questão do déficit habitacional no Brasil, que não mudou uma vírgula em relação à pandemia. A gente estava realmente vendo, antes de acontecer tudo que aconteceu em relação ao Covid, uma recuperação rápida do mercado imobiliário, que a gente acha que essa recuperação vai ser uma recuperação em V, como a gente já começou a ver. A gente acha que vai se recuperar, os setores vai ser recuperado de forma mais rápida, depois que o cenário fica um pouco mais claro. Aliado a isso, a gente tem, obviamente, a redução da taxa de juros a níveis historicamente baixos. Então, a gente sabe que tem muito projeto que vai começar a ficar viável em relação a custo de oportunidade. Então, a gente sabe que vai ter muita coisa que vai ser colocada à venda, muito projeto que vai sair da gaveta. Então, a gente está apostando muito nesse aquecimento, tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. E tudo isso potencializado, como a gente conversou aqui, pelo amadurecimento do mercado de capitais, cada vez mais atendendo esses setores que não são tão atendidos assim pelo setor bancário como o setor de loteamento, que aí vamos dizer assim, é o casamento perfeito. É o amadurecimento do mercado de financiamento através do mercado de capitais, as taxas de juros na mínima histórica e uma oferta e demanda extremamente pujante. Resumindo, a gente está muito otimista, apostando muito na recuperação do mercado e no nosso crescimento como Capitalis nessa área de real estate, atendendo da melhor forma possível o setor. Maravilha, Gabriel. Antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, os loteadores, empreendedores do mercado imobiliário. Você disse que suas expectativas são boas, da Capitalis também são boas. Eu acredito que esse é um sentimento praticamente comum e uníssono no mercado imobiliário, mas gostaria que você deixasse uma mensagem de encerramento enquanto executivo que está no dia a dia acompanhando o desempenho das carteiras, as negociações, as apreensões e expectativas dos empreendedores e dos investidores. Então, antes da gente fechar, acho que é importante você colocar essa sua mensagem. Beleza. Eu acho que o pessoal, essas pessoas que têm empreendido no Brasil, para início de conversa, eu tenho o máximo respeito, porque a gente sabe todos os desafios delas no dia a dia para conseguir ter sucesso nos seus empreendimentos, nos seus projetos de vida. A gente sabe que o momento é um momento um pouco conturbado, muita gente teve que trabalhar muito, muito pesado, noites sem dormir para fazer a lição de casa, mas eu queria trazer para eles essa mensagem de otimismo e de esperança, que a gente tem certeza que eles vão colher os frutos de todo esse esforço, de todo esse trabalho, de toda essa aposta que eles fizeram, logo, logo. A gente está no país que tem muita oportunidade, num momento muito interessante em relação à parte de taxa de juros, de capacidade de aquisição de imóveis, de loteamentos pela população economicamente ativa. Eu tenho certeza que eles vão ficar muito, muito felizes aí
nos próximos anos e pode contar com a Capitalis nessa parceria para o que a gente puder ajudar e andar junto com eles nesses projetos. Maravilha, Gabriel. A gente está chegando ao final da entrevista. Eu agradeço primeiramente ao Gabriel Gianni pela disponibilidade, pelas informações, pelo conhecimento que topou compartilhar com a nossa audiência. Agradeço também a você que está nos assistindo no Smarts Play e convido para que siga a Smarts em todas as nossas redes sociais, @SmartsBR, que se cadastre na nossa newsletter semanal para conferir conteúdos como este, conteúdos em texto, conteúdos em vídeo, para saber das lives que a gente monta toda semana. A Capitalis, inclusive, vai participar de lives com a gente, já temos fechado aí um calendário bem bacana até o final do ano. Então, se cadastre lá no nosso site, receba nas noites de domingo a newsletter com resumo de todos os conteúdos que produzimos. E além do nosso canal no YouTube também, Smarts Brasil, onde você encontra semanalmente um resumo da semana de todos os acontecimentos que norteiam o mercado imobiliário, que tem influência no mercado imobiliário, além de outras entrevistas e lives. Então, novamente agradecendo ao Gabriel e à nossa audiência, eu encerro mais este episódio do Smarts Entrevista. Até a próxima.